Talvez ela saiba com quem que eu perdi o bebê. Agora, voltando à história, gente. Vocês fiéis seguidores há tanto tempo do meu YouTube, eu não vou deixar vocês na mão e eu vou voltar à história. Por quê? Eu não tinha a mínima intenção de falar de sexo nem de beijo nessa live. Eu ia falar sobre a minha filosofia sobre passado, presente, futuro, e história e espiritualidade. Mas eu abri a câmera e do nada começou a me vir a analogia do meu primeiro vídeo aqui como meu primeiro beijo, meu primeiro sexo. E aí eu comecei a contextualizar o quanto tinha sido traumatizante, mas o quanto que, ao mesmo tempo, é uma questão de desconstruir a idealização, né? Porque eu estava falando que aquela expectativa que eu estava muito grande de abrir o YouTube e estar aqui numa live, aqueles medos de ter problemas técnicos, que obviamente isso não vai acontecer comigo, né? Então, gente, assim, eu estava falando dessa idealização de muita energia potencial represada que começou a se soltar ontem e se desconstruiu o monstro de sete cabeças e a idealização gigantesca que eu tinha feito. E aí eu lembrei de quando, na verdade, começou te provocando a falar assim: quando foi a última vez? Você, meu caro telespectador, quando foi a última vez que você viveu uma primeira experiência que acabou desconstruindo uma puta idealização gigantesca que você tinha feito daquilo? Seja pro positivo ou seja pro negativo. Porque no positivo você achou que ia ser a melhor coisa do mundo e você ia pro paraíso direto. Ou no pior, que você achava que você ia entrar num ciclone de bosta e que a sua vida ia acabar. Cara, aí eu lembrei de quando eu perdi o bebê, que não é bunda virgem, é boca virgem na minha época. E aí o que aconteceu? Eu tinha idealizado e eu tinha muito medo de não beijar bem. Eu tinha muito medo das meninas da escola da Univap em São José dos Campos, que a Aline tá aqui como velha guarda. Eu tinha muito medo que as meninas descobrissem que eu beijava mal. Eu tinha medo que eu descobrisse que eu beijava mal, porque eu nunca tinha beijado. E aí o que aconteceu? Entre várias, uma ou duas mentirinhas em que você fala: ah, você bebê? Não, imagina, eu bebê até parece. Eu fui abordado por uma menina que eu espero que você não esteja assistindo minha cara, mas se você tiver, tudo bem, que a verdade vem à tona depois de tantos anos para você saber que foi traumatizante te beijar. Porque se você não lembra que é você, ou você não sabia que foi com você que eu perdi, saiba que foi naquela sessão de cinema em que a gente assistiu Hit, o Conselheiro Amoroso, e eu estava sentado do seu lado esquerdo, e eu estava completamente nervoso, e eu estava completamente, tipo, querendo me afundar na cadeira de vergonha e de medo de te beijar. E aí eu olhei pra você, você olhou pra mim, e aí a gente, tipo, simplesmente colou a boca uma na outra, só que a gente, assim, eu não sei se foi sua primeira vez também, mas pareceu um aspirador. Você não tava com a boca ao redor da minha boca. Você tava, você tava com a boca ao redor da minha mandíbula. E tinha saliva e língua onde não era pra ter saliva e língua. E foi muito, muito traumatizante. Porque eu falei assim: cara, não acredito que beijar é tão horrível. E aí se desconstruiu esse monstro que por tanto tempo eu achava que ia ser péssimo ou bom, e foi péssimo. Mas aí quando a profecia se concretizou, ficou tudo bem, porque passou, entendeu? E aí eu poderia continuar a partir daqui a live, porque a reflexão e a provocação sobre desconstruir a sua idealização, ela já foi passada, ela já foi transmitida, acredito eu. Mas, como no Insta eu emendei falando de quando eu perdi a virgindade, eu acho que faz sentido trazer isso aqui pra vocês também, mesmo que a live dure um pouquinho mais. Porque, afinal de contas, se você está às 6h20 da tarde de uma segunda-feira assistindo esse cara no seu YouTube, é porque você tem um tempinho aqui pra ouvir essas intimidades. E é o seguinte, galera, eu tinha 17 anos e eu tava muito
já naquele momento do ensino médio em que todo mundo fica, pelo menos os meninos, e acho que as meninas também, ficam naquela de, e aí, você é virgem ainda? Nossa, não, eu já não sou, pá, sou experiente pra caramba. E você nunca sabe quem tá mentindo, quem tá falando a verdade, porque tá todo mundo simplesmente perdido na vida, querendo se encontrar, querendo pertencer de alguma forma àquele grupo, àquele teatro que é o ensino médio, em que a gente não tem a mínima ideia do que é a vida de quem a gente é, e a gente tenta ser alguma coisa que a gente não é, só pra sentir que a gente é alguém, saca? Bom, se eu aprender a rimar, já já vou ser rapper, tá? Porque isso aqui vem num flow que só com vocês pra acontecer isso. Mas vamos lá. O que aconteceu? É, eu tava acumulando. Respira, Mark. Este copo de água está vazio. Mas digamos que é psicológica a sede. Eu conheci uma modelo. Eu conheci uma modelo internacional. Eu tinha 18 anos e ela tinha 23. Ela já tinha feito passarelas na Ásia. Ela era gata, ela tinha um corpo esbelto que atraía os olhares de quem passava por ela, inclusive o meu. E eu, maroto, sapeca, quis muito ficar amigo dela e a gente acabou ficando amigo. Só que ela era casada. E aí ela começou a ter umas tretas com o marido dela e eu comecei a ser um ombro amigo. E a gente se abraçava bastante, se dava carinho. E um momento desses, o casamento dela acabou. Eu não vou dizer por quê, até porque eu não sei. Seria, né, uma prepotência absurda dizer que eu sei por que acabou. Mas acabou. Ou deu um tempo. Não sei o que deu na história depois, porque ela nunca mais quis sair comigo. Depois do que eu vou contar pra vocês. E aí, e aí, o que aconteceu? A gente começou a se pegar nesse tempo que ela deu e beleza. A gente começou a se pegar e aí maravilhoso, tal. Eu falei, nossa, meu Deus, não acredito. Tipo, eu não pegava ninguém no ensino médio. Eu era o friend zone absoluto, né? Tipo, todo mundo queria ser só minha amiga. E minha mãe, quando eu chorava disso, reclamava e me vitimizava disso em casa, ela falava, filho, tá tudo bem. Um dia as mulheres vão compreender a sua profundidade e aí você não vai ter mais problemas para ficar com mulheres. E eu falava assim, mãe, mas por quanto tempo eu vou ter que esperar? Porque tá foda a seca. E aí eu tava, meu Deus, realizado, né? Meu Deus, tô saindo com uma modelo 5 anos mais velha do que eu, gatíssima, e eu tô sentindo que tem capacidade disso aqui rolar alguma coisa mais do que um beijo e um abraço gostoso. E aí, cara, gente, se o autoconhecimento na internet não der certo, eu vou tentar fazer um stand-up só com as merdas que eu já vivi. Porque o que aconteceu é que um dia a gente estava se beijando, o clima esquentou e ela falou assim: e aí? Vamos para outro lugar? Nisso a gente estava num banco de praça, tá? É essa época em que você não tem um lugar para levar as pessoas, nem um carro e nem dinheiro. E aí, quando ela falou, vamos para outro lugar, eu falei assim, querida, que eu quase falei o nome agora. Eu adoraria ir para outro lugar com você. Só que eu queria te contar que eu sou virgem. E aí, a reação dela foi quase como se tivesse explodido uma bomba entre nós e ela tivesse sido jogada por uma granada para longe de mim. E ela fez, que? Quase com nojo. E aí eu fiquei um pouco desesperado, mas eu falei assim, sim, mas eu gostaria muito que fosse com você, que eu perdesse minha virgindade. E, sabe, e aí, vamos tentar, por que não? E aí ela falou, super carinhosa, que ela queria que minha primeira vez fosse com alguém especial. E aí eu respondi, mas você é especial. E aí, resultado, a gente foi para um motel. Que provavelmente com o táxi e o motel eu gastei todas as economias que eu tinha na época de 18 anos, quebrado bolsista em São José dos Campos. E aí, brother, eu cheguei no motel com ela do meu lado, já
absurdamente nervoso. Pra quem não sabe, quando eu fico nervoso, eu fico com uma caganeira absurda. Então, por exemplo, ontem, 10 minutos antes da live, eu tava na privada, evacuando toda a minha ansiedade. Se alguém aqui também é assim, manifeste-se, né? Porque não, né? Aparentemente segunda-feira é dia de live da vulnerabilidade. E eu entrei no motel, aquele ambiente que eu não sei se vocês já foram nesse ambiente inóspito, mas eu nunca tinha ido e tava estranhando muito aquele clima de motel. E a gente começou a se beijar e foi uma... Eu tô ouvindo a Natasha rindo na sala do lado. Vamos lá. A gente começou a se beijar, a gente começou a tirar a roupa. E meu amigão aqui embaixo não queria despertar, ele não queria acordar, porque eu tava tão nervoso. Quase como se eu tivesse voltando a sentir esse nervoso de ver o gráfico aqui de audiência subindo. Então é isso, talvez... se é pra ter like e subscriber, então vamos contar mico, né? Então é isso, chama seu amigo agora que tá entediado numa segunda-feira pra ouvir essa palhaçada. E aí o meu querido irmão aqui inferior, ele não queria acordar, ele não queria levantar. Eu tinha chegado no motel e eu tava beijando uma modelo, mas ele tava, tipo assim, no Polo Norte, tomando um café com a minha avó, tá ligado? E aí o que aconteceu é que eu comecei a ficar nervoso, comecei a suar de nervoso. Ela obviamente estava percebendo e eu comecei a tirar a roupa dela e eu tirar minha roupa e eu não estava entendendo o que estava acontecendo porque eu estava vendo uma beldade na minha frente, nua, e estava acontecendo tudo o oposto do que eu imaginei por anos que aconteceria, né? Aquele menino querido que assistiu todos os American Pie várias vezes, algumas acompanhado, outras sozinho. E aí... E aí, eu tinha muita vontade de que aquilo virasse algo em vez de nada. E, cara, o que eu posso dizer? Agora eu fiquei sem graça, que eu acho que eu dei uma exagerada. Acho que eu passei um pouco do limite, tá? Então depois eu falo pra vocês se eu deleto essa live depois ou não. Se vocês estão aqui agora, privilegiados sejam vocês. Espero que vocês não estejam gravando essa porra. Mas aí... Ixi, tô com calor aqui. Vamos lá. Eu estava onde meu amigo estava no Polo Norte. E ela falou... Você quer respirar um pouco? A última coisa que eu queria era respirar. E eu fui pro frigobar, que eu vi que tinha um frigobar. Eu achei que tudo era de graça, by the way. E eu peguei 2, 3 cervejas e eu não sei porquê. Mas eu comecei a virar as latas. Porque eu achei que de alguma forma o álcool ia ajudar. Porque imagina, nos filmes as pessoas transam muito quando elas estão bêbadas. E aquele caro jovem ingênuo de 18 anos não sabia que o álcool ia ter o efeito oposto, porque ele ia simplesmente abafar os estímulos sensoriais do meu corpo. Gente, eu não vou dar mais detalhes, porque vocês já entenderam que foi uma tortura. E depois de uma meia hora, ela apelou, cada um interprete como quiser, e ela apelou e fez o máximo dela para conseguir me apoiar. E eu sou grato até hoje a você por ter dado o seu melhor nesse momento. Porque a vida é assim, quando a gente cai, se a gente for bem acompanhado, a gente nunca vai ficar no chão. Nem ele ficou no chão, porque ele deu uma acordada. E eu disse acordada, tá? Não foi tipo uma firmeza assim, mas aquela acordadinha, vocês vão entender. E rolou. Mas rolou de uma forma péssima. Então, aprendizado da história. Às vezes, a gente cria uma idealização de algo que vai ser, meu Deus, e se eu perder a virgindade com a modelo internacional, gatíssima? E, meu Deus, vou zerar a vida, vou daqui direto, linha direta pro Éden. E, às vezes, é uma linha direta para as masmorras do teu subconsciente de humilhação e de vergonha que você precisava viver. E às vezes é o oposto, às vezes o que você achava que era péssimo
vai ser uma ótima experiência de aprendizado. E quando a gente amadurece, pelo menos na minha experiência, eu percebo que seja Éden ou tortura, na verdade é os dois. Só depende de qual ponto de foco eu vou escolher. E aí a gente começa a perceber, ou pelo menos eu comecei a perceber, que na verdade não existe nenhuma experiência Éden ou masmorras. Na verdade, o bem e o mal convivem. E é uma questão da minha lente de em qual que eu vou olhar. Cara, a situação é a seguinte. Acho que essa foi a introdução da live de hoje. E deixa eu ver aqui alguns comentários antes de continuar. Tá, um monte de gente rachando da minha cara, um monte de gente zoando eu para o resto da eternidade. Tá, o resto da história é que ela fingiu que tinha gostado, não só no pós, mas no durante também. E, cara, não sei porquê, mas ela nunca mais falou comigo. Eu acho que ela deve ter sido sequestrada, deve ter assim, se mudado para a Indonésia, mas ela nunca mais falou comigo. E eu fiquei com esse trauma, assim, por uns bons... Eu queria mentir meses, mas na verdade foi por uns bons anos, em que o meu sexo foi super travado, porque eu tinha esse medo de que toda a história se repetisse. E que quanto mais medo eu tinha de que a história se repetisse, mais a história se repetia. Então, sim, eu passei por uns primeiros anos de vida sexual bem desafiadora. Graças a Deus, isso se resolveu com a prática, com o tempo e com boas parcerias. Mas, assim como no jogo, assim como na vida, né? Assim como no sexo, assim como na vida. E assim como no céu, assim como na terra. Então, toda experiência é aprendizado e toda desconstrução é um acesso à verdade. E todo trauma e todo nó se solta se a gente confiar no fluxo e confiar no processo. Eu poderia encerrar a live aqui, porque, na verdade, o que eu vou dizer, né, depois disso? Mas eu vou aproveitar para falar uma coisa que é a seguinte. Eu não consigo acompanhar os comentários aqui, mano, porque tem um delay aqui que eu não sei ainda de quantos minutos é, ou segundos, mas vocês estão, tipo, rindo ainda da piada que eu fiz 5 minutos atrás, tá ligado? Assim, não dá, YouTube. Pelo amor de Deus, alguém chama esse departamento técnico. E, vamos lá. É, gente, não consigo, desculpa. Paciência. Perdi o fluxo, mas é isso, a vida é isso. Às vezes a gente perde o fluxo, retoma o fluxo. E, sim, quem quiser aqui compartilha também o que vocês já viveram. Quem quiser aqui compartilhar micos. Quem quiser usar isso aqui de Tinder e ainda quiser perder a virgindade com alguém que está aqui na audiência. Ou quem já perdeu, mas quer perder mais uma vez, né? Por que não? A vida é feita de conexões. Em tempos de pandemia, por que não encontrar o seu amor numa live de YouTube do Mark? Mas, vamos lá. Hoje de manhã eu estava numa reunião com a equipe, porque sim, temos equipe. E a equipe não somos só eu e a Natasha, onde eu vou apresentar para vocês todas as pessoas que estão trabalhando para fazer isso aqui funcionar e fluir. Com certeza eles não sabiam que o fluxo do conteúdo de hoje ia ser esse. Eu espero que a gente consiga tirar algum proveito dessa mudança de rota de última hora espontânea. Mas hoje de manhã eu estava tendo uma reunião com a equipe e a gente conversou sobre como seria legal oferecer uma mentoria individual, né? Não é uma mentoria individual sobre esse assunto que a gente conversou hoje, mas é uma mentoria individual sobre qualquer momento de vida que você estiver vivendo e que de alguma forma você achar que eu, com a minha experiência e minhas perspectivas, eu posso contribuir. E com a minha experiência, eu possa te servir. Então, a gente decidiu oferecer uma mentoria individual com este cara youtuber com quem você está agora. E a forma como a gente vai fazer isso
é por um sorteio barra teste de engajamento, vamos dizer assim. Porque se você quiser uma mentoria individual, isso significa que você é uma pessoa muito engajada com sei lá, o experimento que está rolando aqui. Então, se você gostaria de uma mentoria individual, bota nos comentários hashtag mentoria individual. Hashtag mentoria individual. Dá like aqui no vídeo aqui embaixo. Dá subscribe no canal se você ainda não se inscreveu. E aí, no final das 13 lives, lá no dia 23 de julho, a gente vai pegar o histórico desses chats e a pessoa que mais tiver colocado hashtag mentoria individual, não é para a quantidade, tá, gente? É quantas lives você colocou mentoria individual uma vez. Não é para você meter agora um mural aqui de mentoria individual, tá? É só uma vez. Essa mentoria individual, tipo assim, a gente vai ver, beleza, o Pedro... tem um Pedro aqui, não sou um Pedro, é meu primo lindo. Pedro, te amo, mano, saudade de você. O que a gente vai fazer? O Pedro botou aqui, mentoria individual. Aí vamos dizer que ele vai botar a mentoria individual amanhã também, depois de amanhã também, depois de amanhã também, depois também. Quem tiver, a partir de hoje, contando com hoje, são 12 lives, né? Então, se você marcar presença, bater o ponto aqui, botar hashtag mentoria individual nas 12, e só você tiver feito isso nas 12, aí você ganha a mentoria individual. Se a gente vê que mais de uma pessoa, né, colocou 12, mais de uma pessoa se engajou a esse nível, aí a gente vai sortear entre essas pessoas, beleza? E eu não vou revelar aqui agora em público, porque eu já revelei muita coisa, quanto que eu cobro por uma mentoria individual normalmente no mercado. Mas, tirando a piada, foda-se o quanto que eu cobro. Isso aqui é muito do meu coração e eu vou adorar poder ter um Zoom de 1h30, talvez, ou mais, com você que está prestigiando esse momento tão importante da minha vida. Então, é isso, galera. Essa é a ideia da mentoria individual, beleza? E aí, vocês que já estão aqui hoje, têm a vantagem de que já está valendo a partir de agora. E quando eu soltar esse aviso, esse post no Insta, as pessoas, a partir de amanhã, só vão ter 11 chances. Então, quem está aqui já está saindo na frente. Beijo, é nóis. São 6h37 para mim, não sei se para vocês são ainda 6h20, sei lá. Mas, não, isso não fez sentido nenhum. Mas espero que vocês tenham entendido o meu raciocínio, pelo delay, pá. 6h37 é no horário de Brasília para todos nós. E vamos lá. O que eu tô a fim de colocar aqui é que essas lives todas vão ser uma continuidade da autobiografia que eu comecei ano passado no Insta. Então eu fiz do meu nascimento até a época da faculdade, em forma de posts, imagens e legendas em texto, né, que eu escrevi bastante sobre aqueles momentos, aquelas etapas, aquelas experiências. E aí, o que vai acontecer é que de hoje em diante eu vou falando das minhas experiências específicas, tá? Eu vou falando de experiências que hoje eu ia falar de outra coisa, não de sexo, mas rolou assim, então vamos na liberdade do fluxo. Mas a partir de amanhã eu vou começar a falar sobre, cara, como foi minha vivência universitária. Depois vou falar como que eu dei uma virada na minha vida universitária e comecei a desenvolver um monte de habilidades e contextos para depois fazer o que eu ia fazer. Como que eu larguei a faculdade, como que começou o PROV, o que aconteceu no meio disso, como que eu fui para Vale do Silício, como que eu fui para Portugal, como que eu fui para Colômbia, como que eu fui viajar para lá, como que eu ganhei esse prêmio da Red Bull, como que... Tipo, vou contar essas histórias todas, primeiro para honrar essa minha caminhada, porque eu sinto que... Eu disse isso ontem, né? Eu, nos últimos anos, anulei muito o valor das minhas vivências. Primeiro, para honrar o meu passado. E segundo, porque, como eu disse ontem, a gente é espelho um do outro. Então, sempre que eu contar uma experiência, eu vou, de alguma forma, devolver para vocês, depois da experiência, provocações, perguntas de conexão paralela
do que aquela minha vivência te mostra sobre a sua caminhada. E como que isso pode espelhar aprendizados que talvez você já viveu no corpo, mas são aprendizados que a sua mente ainda não integrou, ainda não conectou os pontos, sabe? Então eu vou pegar pontos que eu já conectei para poder de alguma forma estimular que os seus pontos se conectem cada vez mais, porque a verdade é que a resposta para tudo é um clichê dizer que tá dentro e não tá fora, né? Mas clichê é aquilo que todo mundo fala e pouca gente faz, né? E é por isso que se continua repetindo o clichê, porque as pessoas ainda não entenderam o que ele quer dizer. Então, sim, as respostas que a gente está procurando fora, no outro, no trabalho, no dinheiro, no sexo, nas relações, nada mais é do que a clareza que já vive nas nossas experiências vividas e que a gente simplesmente não sintetizou, a gente simplesmente não conectou o que uma coisa quer dizer da outra. Então, vai ser esse o fluxo das lives. Hoje, querendo ou não, olha que incrível, né? A orquestra está muito linda, porque eu trouxe BV e virgindade, que dá um ótimo contexto para chegar na universidade. Então, a partir de amanhã eu vou trazer isso. E, cara, são histórias que eu espero que de alguma forma te convidem a se arriscar mais, a se arriscar mais no desconhecido, a se arriscar mais na fé de crer para ver, desconstruindo essa consciência coletiva que a gente desenvolveu de ver para crer, que nada mais é do que uma justificativa para a nossa resistência, né? Uma justificativa para a gente, de alguma forma, se bloquear, se paralisar e analisar demais com a mente antes de dar o salto que a gente realmente quer dar. Então, quando a gente entender que ao crer a gente vai conseguir se arriscar para fazer as ações que vão nos levar ao que a gente vai ver, tudo muda e a vida pode ser vivida de uma forma muito mais rica, muito mais abundante em termos de diversidade das experiências que a gente vive. Então, fechando esse raciocínio, minha pergunta é: qual é a coisa que você está querendo ver para crer? Qual é o resultado que você está querendo ter para acreditar que você é capaz, ou que você merece, ou que você realmente nasceu para fazer aquilo? Qual é a prova que você está esperando que apareça para você sentir a permissão e a liberdade de se lançar e se entregar para o que no seu coração você já sabe que é o caminho? E de que forma hoje, agora, você talvez seja capaz de decidir inverter essa frase para o crer para ver. E aí, iniciar um primeiro passo em direção a esse resultado que você quer, em vez de se paralisar na expectativa de que um dia o mundo te dê a resposta. Quando, na verdade, agora você pode começar a dar o micro passo que a tua mente precisa para começar a acreditar que isso é possível. E dessa forma a gente vai criando realidades cada vez mais autênticas, realidades cada vez que te representem mais nessa vida em que a gente está perdendo a nossa identidade individual para se dissolver numa desesperança de ser mais um num corpo humanidade que não consegue transformar a realidade. Porque essa é a mensagem que a gente está recebendo todo dia. É a mensagem de que a gente como indivíduo não tem força perante as forças políticas, econômicas que operam nesse mundo. E isso não é verdade, galera. A gente... Ou talvez isso não precisa ser verdade. Ou talvez eu acredito que isso, para mim, não precisa ser verdade. E a partir do momento que eu liberto a minha perspectiva para me atender melhor, eu sei que você também tem a capacidade de libertar sua perspectiva, sua decisão de percepção, para que a gente, de alguma forma, se encontre em um lugar aqui dentro em que a gente percebe, e eu percebo, que não existe mundo real, não existe realidade, existe mundo percebido. Não existe mundo definitivo, existe mundo interpretado. E aí, a partir dessas interpretações, a gente possa libertar a essência que está lá se represando
bloqueada por inúmeras expectativas, idealizações e justificativas, desculpas verdadeiras. Qual é a desculpa verdadeira que você está se dando? E quando eu falo desculpa verdadeira, é porque eu sei que ela é verdadeira. Eu sei que, de alguma forma, se você fala não tenho dinheiro, eu sei que dá para olhar para o seu dinheiro e achar que é pouco. Eu sei que se você fala não tenho tempo, dá para interpretar que você não tem tempo. Mas eu também sei que, por mais que ela seja verdadeira, ela é uma desculpa no momento em que você coloca ela como obstáculo para você ser tudo que você pode ser e que você sabe que já é lá no fundo. Não é uma questão da gente se tornar o que a gente quer ser. É uma questão da gente desfazer as cascas e as máscaras e as narrativas que nos impedem de ser tudo que a gente já nasceu para ser. Porque tá tudo na origem. Futuro tá na origem e a origem tá no futuro. E a gente tá aqui no agora para fazer a ponte entre esse passado e esse futuro. Então, é isso. Foi uma honra estar aqui com vocês hoje. Tô... Tô muito emocionado. Adorei estar aqui com vocês hoje. Adorei poder me soltar, sabe? Poder me sentir à vontade. Me sentir íntimo de uma câmera que na verdade não é uma câmera, que ao mesmo tempo que ela é um espelho para mim, ela é um portal de conexão com você, com quem eu adoraria estar agora, mas por tempo e espaço não dá pra gente estar. Então que bom que a tecnologia pode nos servir de forma benéfica quando a consciência por trás desse uso é pura, né? É de serviço, é de entrega. Então, gente, amei hoje. A equipe também sugeriu a gente fazer um momento de perguntas e respostas. Eu tô pensando em talvez fazer perguntas e respostas uma vez por semana, talvez, ou pelo Insta, não sei. Eu acho que de alguma forma, baseado em ontem e hoje, eu senti que as lives aqui é um momento em que eu consigo entrar num lugar de fluxo em que começa a vir muita coisa quando eu tô simplesmente olhando para a câmera, sabe? Sem me distrair com os comentários e, na verdade, eu não acompanhei praticamente nada de novo, né? Mesmo tendo eles na tela. Então, se esse padrão se mantiver, então a gente deixa as perguntas e respostas específicas para um momento de live. E aqui no YouTube eu me permito só ser, só fluir no que vier. E improvisar, né? Porque hoje foi um grande improviso. Então, não deixa de se inscrever no canal, não deixa de compartilhar esse vídeo com quem você acha que faz sentido compartilhar. Tipo, a pessoa com quem você perdeu o bebê e a virgindade, porque talvez vocês possam dar risada juntos. Imagina que cura linda. Vou refletir aqui se eu vou mandar para essas duas pessoas. Enfim, tirando a brincadeira, mais uma vez obrigado. É o começo de uma linda jornada. E tamo junto, gente. Um prazer estar aqui. Uma ótima boa noite para todos nós e uma linda semana. É nóis.